Bom Bom dia, dia, pessoal. bem-vindos ao Chimarrão Contate com João. A gente está aqui todos os dias da semana às 8 da manhã para conversar sobre viver no campo, para receber pessoas que têm dúvidas e querem trazer até coisas mais específicas dos seus projetos, nos seus sítios, e também para conversar com pessoas que já tiveram conosco, que mudaram para o campo, mudaram de vida a partir das ferramentas que a gente compartilha, ferramentas da permacultura, ferramentas para viver no campo, ferramentas para organizar suas finanças. Então sejam muito bem-vindos. A gente vai começar o nosso chimarrão com a Tati e com o João. Essa manhã. E também as pessoas contarem essa experiência de como foi essa mudança da cidade para o campo e as coisas que aconteceram para para fortalecer essa vontade e tudo que aconteceu durante o processo da mudança, né? Que é interessante para dar exemplo para outras pessoas. Hoje a verdadeira educação já está por aí e a gente vai conversar com eles. É uma família incrível, muito interessada em não só na educação dos próprios filhos, mas em autoeducação, né? A gente tem que entender que a gente precisa se autoeducar também. Bom Bom dia, dia! Bom Olá, dia. e aí, Tudo Roger, tudo bom? bom? tudo bem? Tudo bem, Juliana? Ótimo. Prazer Bom falar com encontrar vocês. vocês. Bom dia. Vocês estão de café aí, a gente tá de mate, desde as 5 da manhã. A gente também. 5 da manhã, 5:30. Vocês tomam chimarrão? Não, né? Não, nós Não. não tomamos. Nós moramos no Rio Grande do Sul 3 anos, mas a gente não Não tomou pegou o chimarrão. hábito. Não pegou o hábito. Não, Pô, esse era um hábito não. bom de pegar. Eu boto Não. tudo que é tipo de erva aqui, hortelã, casca de laranja, chá não sei do que, chá não sei quanto. É mais chá que erva mate. Ai, ficou legal. Tem tudo, até chimarrão, né? Tem até chimarrão, isso. Pessoal, muito bem-vindos, né? Obrigada por tudo que vocês têm compartilhado conosco, da experiência de vocês. A gente é muito grato e é por isso que a gente acha que também é legal compartilhar com mais pessoas, né? Por isso que a gente marcou essa conversa agora de manhã. Então, eu quero deixar vocês À livres e vontade, com né? espaço para se apresentarem, para contar o que vocês quiserem, né? A gente tem algumas coisas que a gente gostaria de saber, mas aí, conforme a conversa, a gente pode ir perguntando, né? E eu estou Sim. sabendo que o Roger tem compromisso a 15 para as 9, então a gente vai parar. 8h30 é só Oito. meia horinha hoje, porque a gente tem o dia para tocar, né? É. Mas é um tempo bom para a gente, eu acho, vocês compartilharem a sua história e depois também a gente pode marcar de novo num outro momento, porque eu sei que vai ter sempre coisa para acrescentar com a experiência que vocês têm vivido aí, né? Tá Uhum. bem? Sim. Então, bom, estamos com a palavra. Bom, meu nome é Juliana, esse é o Roger. Não é Robson, tá? É Roger. Ah, eu Perdão, fiz confusão fui eu. ontem. É que é parecido, chama ele de Para Robson, ninguém lembrar Rogério. isso, Juliana, para ninguém fica aqui. É. Desculpa, Eu viu? assisti a live com o Robson Fonseca ontem, aí eu ouvi, eu E o falei, Robson amanhã eu vou falar. explicando. Que horror, fiquei com uma vergonha horrível. Desculpa, viu, Roger? Foi Fica muito mal. tranquilo. A Bom, esposa não trocando o nome tá bem. É só o nome. pois é. Bom, o Roger, né? A gente tem duas filhas, a Ana Clara e a Daniela, né? 7 anos e 2 anos e 7 meses. E nós somos naturais de São Paulo, capital, né? Nascemos e crescemos, vivemos, casamos em São Paulo. Então, tivemos toda a vida em São Paulo. Fiz faculdade de desenho industrial também, CAT na FAP, sou designer. Sério? E quando a gente... Sério. E Não a sabia. gente... a gente se casou em 2007 e aí logo depois a gente resolveu ser vegetariano, né? Mudamos a alimentação e esse foi um ponto principal para a gente começar outras mudanças, porque a gente acredita que quando a nossa mente está limpa, né? O nosso corpo, né? Nossa mente está limpa, a gente consegue ser mais sensível para identificar outras mudanças que a gente precisa fazer. Então, a Muito partir da bom. a mudança de alimentação, a gente começou a outras mudanças que a gente precisava na nossa vida, né? Vai falar um pouquinho?
Sim, esse ponto que a Juliana comentou é realmente fato para nós, porque é interessante como muitas vezes uma primeira mudança começa a desencadear em efeito dominó em outras coisas que a sua mente vai se abrindo, você vai sendo exposto a outras questões. E é interessante que se a gente olha tudo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos conosco, são coisas que começam a nos resgatar, nos trazer mais para uma origem, para algo que era o natural, que era o original, que era um plano, talvez um plano original, e que talvez por uma série de questões, por uma série de fatores, né, e mesmo da urbanização, da secularização de muitas coisas, isso vem se perdendo, né? Então, uma questão de uma alimentação, de um estilo de vida mais saudável, uma questão até por um tempo a gente também teve a questão da questão de parto, né? As nossas filhas nasceram de parto natural, houve todo um processo de amadurecimento nesse aspecto, né? E aí depois fomos despertados para a questão da vida no campo. Confesso que para mim foi inicialmente chocante, porque as pessoas que nós tivemos contato inicialmente vieram às vezes com um enfoque muito você precisa, você precisa, você precisa. E eu, particularmente, tenho uma característica que eu não gosto que alguém tente me forçar a goela abaixo alguma coisa, mas que apresente aquilo de uma maneira leve, de uma maneira que, puxa, o que se tem a ganhar com isso, né? E aí, eu, particularmente, vou sendo cativado por aquilo. Então, por um tempo, eu tive repulsa com esse tipo de tema, e hoje, nossa, é totalmente o oposto, né? Então, foi todo um processo em vários aspectos até chegar na questão da vida no campo, né? Existem outros ainda que a gente visualiza que são necessários, são importantes, mas é cada tempo ao tempo, né? É um processo que muitas pessoas olham e falam, puxa, mas é impossível ter toda essa visão que vocês têm e tudo mais. Mas ninguém olha de que isso é um processo de anos, de idas e Claro, vindas, de quedas, de claro, aprendizado, né? sim. Mas, Em Roger, você tinha um porquê 2012, também de não gostar de campo, né? Você não era. Como Aham. é que é aquela história? Conta para nós aí, Roger. Pois é. Eu acho importante contar porque a gente vê que muita coisa pode vir da nossa educação, né? E como você tem esse perfil, é importante a gente talvez entender coisas que nos falaram ou fizeram e como isso acabou conduzindo a nossa mente um pouco, né? Então, não sei se você quer compartilhar ou não, Sim, mas como sim, você falou que claro. tinha essa repulsa com essa ideia, talvez contar por quê, né? Uhum, sim. Eu não sei se toda a repulsa que houve quando a mensagem da Vila no Campo veio foi por conta disso, mas eu, em dada fase de escola ali, quinta, sexta série, eu comecei a dar um pouquinho mais de trabalho para os professores e tinha uma professora que encasquetou comigo, a professora de ciências, e aí ela simplesmente me colocou para fora da sala e eu não podia voltar a assistir a aula enquanto minha mãe não fosse para a escola, conversar com a professora, com a coordenadora, enfim. E o meu castigo foi ficar na horta do colégio arrancando mato. Esse foi o castigo. E isso aconteceu por alguns dias, até minha mãe realmente ir na escola e tudo mais, e eu poder voltar a assistir às aulas. Então, isso foi um fato isolado, mas foi interessante porque anos, décadas mais tarde, isso aí eu estava com, sei lá, 13 anos, não, 12 anos talvez, 13 anos. Enfim, passa décadas aí, eu já com 30 e poucos anos, e aí a gente começa a pensar na questão de vida no campo. Então, para mim, era um sinônimo, isso estava incutido, não era declarado isso, estava incutido de que, puxa, campo, horta, castigo. Essa era a associação que existia Claro. Claro, claro, e eu claro. demorei para perceber, para fazer algum tipo de associação com isso, né? Então, é tanto que sempre arranjava alguma uma desculpa, contornava, saía pela tangente para não ir para a horta, para não, quando a gente ainda já querendo ir para a vida no campo e mesmo um tempo já na vida no campo, eu estava vivendo no campo, mas não envolvido com aquilo, né? Uhum. Então foi todo um processo é, sei lá, de autoanálise, de entender o que estava acontecendo, né? Por que a Juliana ia para o campo e ia para a horta, ia carpir, ia arar, ia fazer as coisas e eu, como homem da casa, né, não deveria, gostava. não gostava, né? Então foi todo um processo. Eu vou dizer que o processo de cura, eu posso olhar, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo com vocês, Foi o né? curso do João, foi o João falando que fez essa mudança É. no pensamento do Roger. E o que que tu acha? E o que que tu acha que foi dito que mudou esse sentir assim? Como é que tu vê isso assim? Não,
Até chegar, até ter contato com a mensagem que vocês compartilharam com a gente, nós chegamos a morar no campo, chegamos a ir moramos numa casa que tinha uma hortinha nos fundos, mexemos ali um pouco, depois moramos no campo. Antes a gente teve uma experiência em 2012, a gente foi para Venezuela, a gente resolveu fazer um ano missionário, né? A gente foi para Venezuela, fomos ser missionários na Venezuela, numa escola que tem essa parte de agricultura, tem a parte de um restaurante vegetariano, tinha uma parte de uma clínica de tratamentos naturais, então a gente foi para ficar lá um ano trabalhando com eles. Então foi a primeira vez que a gente teve contato, e quando a gente chegou, colocaram o Roger no minhocário. E aí, quando colocaram no minhocário, assim, ele saiu assim, de uma posição bem alta em São Paulo, onde ele estava muito bem na carreira, estava tudo ok, e ele realmente abandonou tudo. Eu convenci ele a ser missionário, a gente ir para Venezuela, passou um tempo, até ele aceitar ir. E eu também saí da minha carreira. E quando a gente chegou lá, o Roger foi trabalhar no minhocário, e a gente foi trabalhar na horta. E o Roger ficava inconformado. Tipo, agora eu devia estar gerenciando o projeto, o que eu estou fazendo, mexendo na bosta da vaca? Um monte de minhoca nojenta. Então, para ele foi muito difícil aquilo, sabe? Ele saindo, falando, o que eu tô fazendo aqui, no meio do nada, nesse país, longe da minha casa, da minha família. Então, é um processo, né, que no começo é muito difícil. Depois disso, a gente voltou para o Brasil, a gente foi morar numa casa que tinha um quintalzinho. Eu trabalhava quase sozinha, ele fazia uns canteiros, mas não gostava de fazer. Depois a gente foi para o sítio, né, em 2013, 2014, a gente achou um sítio no Rio Grande do Sul, a gente morava no Paraná, no norte do Paraná, um calor insuportável. Quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi feliz, a casa era legal, né? Morar na Serra Gaúcha, quem quer não morar em Canela e Gramado? Todo mundo quer morar, né? E a gente foi naquela felicidade, achando que ia ser tudo lindo, e quando chegou lá, a gente não tinha parado para pensar que era totalmente um clima diferente. A gente morava, era uma casa, em volta era floresta, não tinha área útil para plantar. A gente não tinha noção de como... né, a gente teve muito problema com água, teve muito problema com o vizinho. A terra não dava, nada dava. O Roger trabalhava muito, a gente trabalhava como autônomo, ele não gostava de ir para a horta. Então foi tudo assim, a gente foi tentando, se desgastando, passando muito tempo, e vendo que a gente não tirava nada da terra, as coisas do autônomo não estavam dando certo, a gente tinha problemas com a água, a gente não sabia resolver, o terreno era ruim, a gente não sabia o que fazer com ele. E então foi momentos assim complicados que a gente passou no campo, né? Mas pode falar, você ia falar. Sim, e aí a questão do como que essa chave virou, né? Como que ela mudou, na verdade é um processo de mudança. A gente usa a expressão mindset, né? A maneira como você olha as coisas, que no outro dia a gente comentou, poxa, às vezes as pessoas, a noção que elas têm é que a água vem da torneira e as plantas e a comida nasce no mercado, né? Mas o que é que está por trás disso, né? Quando a gente olha, às vezes, situações mais complicadas, que começa a faltar alimento ou começa a ter escassez de alguma coisa, aí a gente percebe por que estamos nessa situação, por que as coisas chegaram desse jeito, né? E quando a gente começa a ter contato com a questão da permacultura, e é uma expressão que, a primeiro momento, parece que está relacionada à agricultura, mas traz uma coisa mística, uma coisa meio estranha, meio fora do comum. É um conceito errado que nós temos, e nós, quando começamos a ter contato, algumas pessoas até criticaram, toma cuidado, esse povo fala umas coisas aqui que não tem nada a ver e tal. Mas não, é um estilo de vida, um estilo no campo, mas que ele é sustentável, de que ele é inteligente, né? Inteligente é uma palavra muito... e é interessante que até poucos... nós participamos, a Juliana participou do workshop Viver no Campo da edição anterior, e aí entramos no curso Viver no Campo, mas era interessante que poucos semanas antes, a Juliana e eu estava na casa de uns amigos no sítio, e a gente já um pouco mais ambientado com isso, com a ideia de voltar para o campo, mas ali namorando o assunto. E aí eu estava conversando com a Juliana, eu pensava, a gente teve contato com pessoas que estão no campo e que não arrancam meia dúzia de pé de alface. Não, eu fiquei impressionada com uma moça que está 2 anos no campo e não tem uma enxada. Nossa. Falei, o que você está fazendo no campo 2 anos sem uma enxada? Eu fiquei assim, indignada com a pessoa. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. Que meu esposo gosta da grama, ele não quer fazer nada.
Mas você tem que ter alguma ferramenta, porque como que vai ser uma vida sustentável se você não tem uma enxada para fazer Sim, nada, sim, sim. né? É, e a grama da grama tu não tira nada também, né? Pelo A grama contrário, não ela dá te para dá comer. muito gasto A energético, grama né? dá muito trabalho. O Bill Mollison chega a colocar, o criador da permacultura, que hoje se gasta mais combustível, mais energia aparando grama no planeta do que usando essa mesma energia para produzir alimentos, sabia? Porque as estradas todas são roçadas, os jardins são roçados, então a gente gasta uma energia enorme, né, roçando grama, né? Teve um curso que a gente deu em Goiás, e aí tinha um alemão que tinha comprado uma terra no Brasil, um sítio grande assim, né? E ele disse que estava louco com essa coisa de roçar grama e roçar grama e roçar grama. Quando ele terminou o curso, e ele estava vendendo o sítio, Por causa por disso. causa disso. Por causa Quando da ele terminou o curso, ele disse, cara, tu virou uma chave na minha cabeça, não tem que roçar grama nenhuma, não tem que nada. E aí eu falei para ele, porque ele podia botar cavalo ou botar ovelha, fazer manejo, não sei o quê. E ele saiu de lá assim, assim, pô, eu não vou vender mais o sítio, cara. Eu estava com uma dor de querer vender o sítio e agora eu não preciso vender o sítio. E ele estava vibrando. E alemão é muito quieto, ele é alemão, é da Alemanha, ou seja, não nasceu aqui, né? E ele era muito quieto, assim. Aí, de repente, no dia do depoimento final do curso, do que ele tinha achado do curso, ele estava vibrante com aquilo, assim, né? Ficou um tempo ainda entrando em contato com a gente. Então, às vezes é isso, às vezes a informação está equivocada, né? Quando você vira aquela chave, que você entende aquilo, aquilo começa a aparecer de uma outra maneira, né? É por isso que a gente fala nos cursos, né? Que quando a gente conhece, você reconhece. E o reconhecimento traz um estado como que de amizade com isso, assim, né? Você, é por isso que a gente tem feito palestras chamando de biofilia. Eu me filio à vida novamente, eu crio essa relação novamente, né? E aí eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente, né? E como eu queria aproveitar esse gancho que vocês falaram da permacultura, como aconteceu com ele, aconteceu com vocês também. Ele tinha uma dificuldade, vocês tiveram outras dificuldades no campo quando vieram aqui para o sul, né? Não sei se depois vocês vão contar mais dessa história ou não, mas a Juliana já falou um pouco. Isso mudou e a possibilidade de viver no campo de uma outra forma muda a partir da informação. E a mesma coisa com a permacultura. Realmente, eu não tenho nenhuma crítica a fazer quem enxerga a permacultura como algo equivocado, porque realmente muitas pessoas estão divulgando ela de uma maneira equivocada, Errado, né? atrelando com coisas que não têm nada a ver com permacultura, porque Que nunca o Bill Mollison falou, nunca propôs, nunca foi proposto, né? Mas as pessoas pegam informações e juntam com coisas que elas acreditam, que elas fazem e divulgam aquilo tudo junto. Para quem não tem a um discernimento. informação de onde veio aquilo, e a internet é um pouco isso, a gente não sabe muito bem o que é aquela informação que está circulando, a gente já pode rechaçar, rejeitar, não se afinar, porque, infelizmente, chegou naquilo a partir de uma história distorcida do que é a permacultura, de uma história distorcida do que é viver no campo, né? Então, assim como esse alemão tinha um problema com o gramado, como vocês não tinham pensado a respeito do clima quando se mudaram, também as pessoas veem a permacultura dessa forma, é totalmente compreensível, e por isso que a gente diz que se informar sobre os assuntos é o mais importante, principalmente antes de tomar uma decisão. E quando a gente fala em viver no campo, o que a gente está falando? Mudar de cidade não é uma coisa simples. Mudar de estado não é uma coisa simples. Mexe muita coisa na gente. É diferente. Não é porque é Brasil que é igual, né? Se a gente pensar em Europa, por exemplo, você sair de São Paulo e vir para o Rio Grande do Sul, é quase como você sair de Portugal e parar na Rússia, né? Cruzando milhares, vários, centenas de países. Não é simples ir para um lugar onde é diferente do que você vivia. Você estava no estado urbano, estava no campo. Então, por que não se informar antes? Por que não tentar planejar? Ver quais são as ferramentas que podem ter para tudo. Tudo alguém já fez antes da gente, sabe? Tudo já está escrito, o conhecimento está aí há tanto tempo disponível e a gente é que às vezes não está acessando eles, né? Então, eu só queria fazer esse gancho para agradecer esse comentário, porque é importante colocar isso, né? Em nenhum momento foi atrelado a permacultura a movimento riponga, ou droga, ou nada disso. Xamanismo, ou temazcal, ou ayahuasca, não tem nada a ver isso. Nada, nunca o Bill Mollison atrelou a permacultura a isso. A gente, quando aprendeu e ele nos diplomou para dar aula, nunca se entrou nisso, nunca. Ele pediu que não ligasse a isso e nem à universidade.
porque a ideia era que fosse um ato genuíno, o que ele saiu do meio acadêmico é porque ele dizia que as pessoas estavam ensinando coisas que não faziam. O sujeito monta uma apresentação e faz aquela apresentação da aula daquilo, é bem comum. E ele pediu que as pessoas que fossem da aula estivessem envolvidas diretamente com aquilo, fazendo aquilo, né? Então, a nossa diplomação veio a partir de um histórico de vida, né, de estar ligado àquilo, e nunca ligado a qualquer coisa de maconha, ou ayahuasca, ou rapé, ou dança circular, ou salto em altura, sei lá o quê, né? Nada, nunca entrou nada disso, né? E aí no Brasil aqui virou uma coisa, sei lá, e é complicado, né? Por isso que a gente até nem montou o curso falando do curso de permacultura, porque a gente não queria estar atrelado a isso, né? Mas a gente era os pioneiros, nós somos pioneiros da permacultura no Brasil. Não, nós defendemos e difundimos a permacultura, sim, mas às vezes é difícil de explicar justamente por causa disso que vocês comentaram, então achei importante colocar. Que bom que vocês falaram isso. Bom, mas é para vocês falar, não nós, né? É isso que chamou a atenção na gente, o nome do curso, Viver no Campo, porque era justamente o que a gente estava procurando, né? Sim. Porque a gente sabia a teoria, a gente sabia que a gente queria ir, mas a gente não sabia como ir e o que fazer para ser sustentável no campo, porque muita gente está indo para o campo como uma chácara de lazer. Ah, eu aluguei meu apartamento em São Paulo e estou indo para viver do aluguel, eu tenho uma renda e tal, só que você chega no campo, dá o problema com o inquilino, você não recebe mais o dinheiro, enfim, a sua reserva de emergência acabou, e aí você faz o quê? Aconteceu isso com a gente tinha uma reserva, aquela reserva acabou, você faz o quê no campo sem produzir, sem ser sustentável? A gente não sabia, a gente estava pagando água, luz, aluguel, não estava tirando nada da terra, e aí como que a gente faz? Então essa foi uma questão, né? E aí a gente começou a se decepcionar. Não, a vida no campo é isso, por que a gente não está conseguindo? E na verdade a gente tem a vontade disso, só que a gente não sabe a quem recorrer para dar as informações certas para como a gente permanecer ali. Porque aí até é fácil, né? Você tá naquela emoção, as pessoas estão fazendo a mesma coisa, você vai, vende sua casa, ou vende, ou aluga, enfim, tem uma renda tal, você faz alguma coisa, faz um arranjo e vai. Você chega lá, passa um tempo, fica insustentável a sua vida. Você vai ter que voltar para trás. E esse voltar para trás é muito difícil, porque é muito trauma. Eu lembro que eu chorava muito, eu não queria sair do campo, mas assim, racionalmente, financeiramente, a gente olhava e falava, não tem outro caminho, a gente precisa voltar para São Paulo conseguir um emprego para pagar as contas, porque assim, claro, todo mundo, a gente precisa de dinheiro para viver, infelizmente. Ou a gente precisa ter um ambiente, no caso que vocês têm, onde a gente tem ali a alimentação e tudo que é necessário para a gente conseguir sobreviver. Mas enquanto você não tem isso, você precisa do dinheiro, você precisa do trabalho. Então isso foi muito complicado, né? A gente precisou voltar, e com criança foi difícil. A minha filha é acostumada num sítio com espaço, teve que voltar para apartamento de 50 metros quadrados. Ela passou por um momento bem difícil, eu estava grávida para ter a segunda filha. Então foram momentos muito difíceis mesmo, assim, que eu não desejo para ninguém ter que voltar para trás. Por isso que é muito importante você planejar, muito importante você buscar informação, como a Tati falou, né? Porque sem informação você vai voltar, não tem como. Se você não saber como viver no campo, você vai voltar para trás. E essa volta para trás é muito difícil, porque te desanima, te desgasta, te dá um rombo financeiro, até você conseguir se recuperar financeiramente para começar a pensar em voltar para o campo. E aí você pensa assim, não, nossa, será que essa mensagem é errada? Não, a mensagem está certa, o problema fomos nós que não buscamos a informação correta no lugar certo. Isso, né? Isso, então, esse curso veio muito para isso, porque assim, a gente não sabia onde buscar informação. As informações que a gente via pela internet era como você falou, era com muita coisa mística. Eu falava, não quero me envolver nisso porque não faz parte da minha filosofia de vida. Então eu queria alguma coisa mais assim que me ensinasse na prática mesmo, me colocasse, pegasse na mão e falasse, olha, você vai chegar, você vai precisar observar isso, aquilo, você vai chegar, vai ter que ver isso, vai ter que cuidar daquilo, vai ter que pensar na água, tem que pensar em todos os aspectos, né? Não só a alimentação. Então, virou a chave da minha mente, assim, virou a chave de, tipo, eu ir para uma chácara de lazer, porque a gente tinha muito assim, chácara de lazer, não é chácara de lazer, vida no campo não é chácara de lazer. Isso. É viver do campo. E para viver do campo, você precisa saber viver, porque a gente vive na cidade, não tem mínima noção. Você abre a torneira, vem água, você vai no supermercado na frente da sua casa, tem comida. Você tem o trabalho que te gera a renda, tranquilamente cai o seu salário todo dia, né?
X do mês. Então tá tudo tranquilo, mas no campo não é assim. Então a gente precisa de alguém que ensine a gente a fazer isso, né? Então por isso que o curso de vocês foi muito importante. O workshop, assim, foi... Nossa, fiquei muito encantada. Falei, não, eu preciso fazer esse curso. E foi muito importante pra gente, né? Tem sido importante pra gente, né, mano? Uhum. Sim. Até nesse ponto da virada da chave, acho que uma das coisas importantes é o que te motiva aí, né? O que você está buscando? Muitas vezes a gente tem, existem N situações, existem pessoas, existe um meio que quase um padrão que se visualiza. Muitas vezes a pessoa vai lá, vive na cidade o tempo inteiro, tá? Quando eu me aposentar, vou comprar uma chácara, eu vou sair da cidade e tudo mais. Tá, o que você espera de lá? Ou você não está aposentado, você é casado, recém-casado, ou é pai de família, crianças pequenas, crianças de idade de adolescente, enfim. Se a questão de ir para o campo te motiva por algum motivo, o que é realmente esse motivo, né? E o que você espera de lá? Que, por exemplo, essa questão da grama. Quando algumas pessoas vêm aqui na nossa casa onde a gente está hoje, ou mesmo no outro sítio onde a gente morava, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas dá trabalho aqui cuidar, né? Nossa, mas é muito grande, né? A gente fala às vezes de um lugar de 1.000, 2.000 metros quadrados, as pessoas já se espantam, falam, nossa, é muito grande. Eu já penso, nossa, É muito pequeno. pequeno para o que eu Muito quero. pequena, isso, é. Com Não, certeza. inclusive essa coisa da grama, né? Às vezes até empresas que têm terreno grande na cidade com pasto botam ovelha, porque aí tu não tem que estar roçando, né? Então você tem que usar isso, né? Então isso aí a gente chama de trator, né? Trator de galinha, trator de ovelha, trator, ou seja, tu trabalha com o animal de uma forma racional para que ele te ajude. Então é uma troca, né? Desse processo, né? Entende? A gente trabalha, o animal de repente te dá um retorno de alguma coisa, um esterco ou a força dele, e ele também apara uma grama, enfim, a gente vai fazendo esse jogo. Aqui a gente tem um acúmulo de esterco nas estribarias que para a horta é algo fantástico. Se eu fosse pagar por isso, custaria uma grana, né? Entende? Um composto, Sim. uma coisa assim, né? Então a gente tem esse jogo. Um momento o animal está num lugar, depois ele posa na estribaria, defeca ali, a gente vai fazendo esse meio campo, né? E outra também a galinha. A galinha também, se eu tiver uma quantidade de galinha, ela também pasta. O ganso, por exemplo, pasta mais do que qualquer outra ave, né? E aí tu pode ter cerca elétrica, que é uma coisa muito barata, que tu pode mudar de lugar, né? Entende? Com a cerca elétrica, que é uma coisa bem simples de fazer, né? Então tu pode ir manejando, né? Agora, se tu vai ter que estar roçando, tá não sei do que, além do consumo da gasolina, do barulho, do não sei do quanto, tem muito custo com isso, né? De tempo de estar fazendo. Enquanto isso, o animal tá pastando para ti, tá parando a grama, né? Agora, eu não sei se vocês vão contar, né? O ponto que vocês estão agora, pelo que eu entendi, vocês estão de volta no campo. Eu vou compartilhar com o pessoal depois um vídeo que vocês fizeram, mostrando as meninas e mostrando um pouco a área, né? E para o pessoal ver como é que tá agora, né? Então, depois do Stories, eu coloco para vocês esse link, né? Do vídeo que a Juliana e o Roger compartilharam. Falando de como está a situação lá e de como foi fazer o curso Viver no Campo também, né? Então, não sei se vocês podem contar um pouco para a gente e aí como que foi, então, essa mudança, essa que vai dar certo com certeza, e como vocês estão agora. E antes de vocês começarem, eu queria colocar isso, porque essa forma que a gente montou, né, o curso foi a partir desses anos trabalhando com as pessoas e das dúvidas das pessoas, os medos e os problemas e os equívocos. E como eu dou consultoria há tipo quase 30 anos que eu dou consultoria pequeno agricultor e coisa, mesmo gente do campo tu vê cometendo alguns erros, né? Ou seja, tipo assim, de bota a casa, aí monta agora mesmo uma comunidade, há pouco se instalou e botou toda a parte das casas antes do esgoto, antes do poço, contaminou o poço. O outro monta não sei o que, ou seja, várias coisas assim que você acompanha. Então tu tem uma gama de histórico, como vocês viram no curso, a gente contar a história e etc, em função disso, né? Então o curso começa a ser montado, organizado, respondendo a essas inquietudes das pessoas e os erros, até porque nós também erramos um monte, né? E em cima dos erros tu vai montando os acertos, né? Bom, eu acho que o que aconteceu com a gente foi a questão, primeiro, o desejo de voltar. A gente precisou se restabelecer, então a gente voltou com dívida para São Paulo. A gente passou 2 anos tendo que pagar a dívida que a gente fez no campo.
né? Então, depois desses 2 anos, o Roger falou, eu não quero nem saber do campo, a gente precisa pagar 2 anos, pagamos 2 anos de dívida. Aí, quando a gente acabou, foi outubro do ano passado, a gente pagou as dívidas. Aí a gente, vamos começar a pensar, mas o Roger falou, eu tenho que trabalhar, meu trabalho é no cliente, é toda hora no cliente, eu não tenho como sair do cliente. A minha profissão é no cliente, não tenho como estar no campo e tenho que ficar todo dia indo para o cliente e tal. E ficou parado nisso. E quando veio a pandemia, tudo assim mudou, né? Foi um momento muito difícil para mim, porque São Paulo, assim, era a última opção da minha vida voltar para São Paulo, foi onde eu tive que voltar. Então, o que me dava um alívio em São Paulo é que tinha museu, tinha parque, morava perto do Jardim Botânico, do Zoológico, então eu sempre estava com as minhas filhas no meio da natureza. Só que quando veio a pandemia, acabou tudo isso. Acabou qualquer coisa que a gente podia fazer. A gente não podia ir mais na casa dos amigos, dos parentes, no parque, no botânico, não podia ir mais em lugar nenhum. E isso foi assim, trouxe um estresse muito grande para mim. E aí o Roger começou agora a trabalhar em casa. Ele foi para trabalhar em casa por causa do home office, não podia sair e tal, foi para trabalhar em casa. E eu entrei no estado de estresse, de ansiedade muito forte, que eu fui parar no hospital. Eu fui parar no pronto-socorro com crise de ansiedade, assim, muito forte. E assim, não era nem assim, eu tô me sentindo, minha mente não tá trabalhando bem. Não, meu corpo parou, eu não conseguia ficar em pé, meus dedos, minhas mãos formigavam, meu coração acelerava e não parava de acelerar, e eu me sentindo fraca. Então, eu vi assim que eu tava numa crise de ansiedade muito forte. E aí o Roger olhando para aquilo, ele olhou para mim e falou assim, não, você tá... Eu falei assim, ou a gente muda de estilo de vida, porque eu tinha falado com algumas amigas psicólogas e tal, ou você muda de estilo de vida, ou você vai pro remédio. Porque não tem mais o que fazer. Você tá numa crise muito forte. E aí foi quando ele falou assim, não, eu não quero que você tome remédio, porque a gente tem essa linha natural, a gente gosta das coisas naturais. Não, mas não tem jeito, a gente tá em São Paulo, a gente vai ter que tomar remédio. Daí ele falou assim, não, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer. E daí nisso a gente estava fazendo curso, eu estava fazendo curso bem nessa época, fazendo curso e descobrindo um monte de coisa, só que o Roger, assim, um fazia o curso, outro cuidava das crianças. Então ele estava cuidando das meninas e eu fazendo curso, porque estava bem na hora da janta, banho, tudo aquela coisa, né? E eu falei assim, eu quero que você faça comigo o curso. E aí ele não conseguia fazer, até a gente ficou meio que chateado um com o outro, você vai fazer o curso, não vai fazer o curso, e toda aquela coisa. Eu falei, não, você tem que fazer, você tem que ver o que eu estou descobrindo, as coisas que eu estou aprendendo, eu quero que você aprenda também e tal. E aí foi quando eu fiquei ruim, assim, que ele falou assim, vamos começar a procurar algum lugar, então, pra gente sair de São Paulo, aí eu tô no home office e tal. E aí ele começou a fazer o curso, e daí quando ele começou a fazer, começou a participar, aí ele começou realmente a mudar essa visão. Ele me vendo ruim e ele fazendo curso, né, e vendo a situação que a gente estava, ele realmente, e home office também, né, possibilitou essa visão da gente conseguir sair de São Paulo de novo. Quer falar alguma coisa? O que tu acha que virou a chave para ti, assim, Roger? Que tu acha que foi o start para ti, assim? Essa situação. Olha só, muitos amigos nossos que hoje vivem no campo têm dificuldade com o campo. O campo dá trabalho e eles não veem resultado. Poucos dias antes, talvez poucas semanas antes da Juliana ter contato com o workshop Viver no Campo, a gente estava conversando e eu falando, não é possível que é tão sofrido e é tão difícil as coisas assim. Deve existir uma maneira mais otimizada de se trabalhar no campo, de se fazer as coisas, de gastar menos energia do que as pessoas vêm gastando e tendo um resultado ruim que elas mesmas falam e se mostram insatisfeitas, né? Então, quando eu comecei a assistir o curso e ver de que existia uma inteligência por trás para que as coisas fossem melhor otimizadas, por exemplo, a questão do posicionamento do setor, das zonas, né? Onde é o posicionamento da casa, todo mundo quer construir no alto da montanha, mas será que é o melhor? A gente aprendeu que não. Depende do que você quer, não. O posicionamento, onde que vai ficar a sua horta, onde que vai ficar o pomar, onde que vai ficar as coisas que vão dar mais a médio prazo, a água, enfim, quando a gente começa a olhar de uma maneira inteligente o posicionamento das coisas, a questão da água, a gente já morou no campo, tivemos problema com a água, dependia de um poço que era da comunidade ali, dos vizinhos e tudo mais, é uma dificuldade. Então, quando a gente olha a questão de como a gente pode armazenar a água, a questão da água da chuva, né? E tem aquelas discussões se é potável, se não é. Enfim, a gente trouxe nisso dentro do curso, né? A gente não é o cunho da live aqui, qualquer coisa de cunho religioso, mas a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso. Então, quando a gente aprende a olhar com os outros olhos, a gente tira a venda
a gente começa a olhar de uma maneira muito mais inteligente cada elemento dentro de um primeiro lugar, para onde ir, né? Você tem que se conhecer a questão fisiológica. Tem pessoas que se adaptam bem no frio, outras no calor, outras no clima mediano. Esse é o primeiro ponto importante. Para nós é importante, eu aprendi isso. Eu não me dou bem com frio. Com frio, o meu sistema não funciona bem, eu não quero sair de casa, mais um clima mais ameno para calor, sim. Então, o primeiro ponto importante. O outro, aí a gente olha o lugar, onde estão as coisas posicionadas, como que a gente pode otimizar. Nesses dias a gente tem uma área boa que não estava tão sendo bem aproveitada pela pessoa que estava aqui antes. Então a gente olhou e pensou, puxa, vamos plantar milho e feijão. Antes, para mim, feijão era um trauma. A gente ainda vai plantar nos próximos dias, mas eu pensava, puxa, mas eu vou ter que plantar muito feijão para dar o feijão que a gente quer comer. Até que a gente conversou com uma pessoa também, e ela, com uma área muito pequena, produzia 50 quilos de feijão por ano para uma pessoa, então ela não dava conta. Uma área pequena. Então, sabe, são paradigmas, são preconceitos que você cria, mas não é infundado em nada. Então, quando a gente começa a olhar de uma maneira inteligente os recursos, os elementos, as coisas importantes, isso te vira a chave e fala, não, a dificuldade que nós enxergamos que as pessoas enfrentam é porque tem uma visão errada daquilo. Tem uma visão errada dos posicionamentos, do aproveitamento dos recursos, da economia e uso inteligente da energia como um todo, né? Então, falei, nossa, a Juliana, quando olhou isso, falou, olha, a permacultura é para você. Porque isso essa que eu falava visão... agora. Eu falava assim, Roger, a permacultura é para você. Daí ele, como assim? Você quer produzir muito com pouco, porque ele sempre falava que era esforço demais estar no campo, que era muito, tem que ficar o dia inteiro com a enxada e que não queria fazer isso. Eu falei, a permacultura é para você, ele vai te ensinar exatamente como que você fazer as coisas com o mínimo de esforço, com o máximo de resultado. Ele, nossa, e tipo, isso deu start nele, porque ele sempre estava levando isso para outras coisas da vida, né? E aí, quando ele levou essa mentalidade para o campo, aí ele começou a enxergar. Outro dia ele falou, se a gente plantar milho com feijão e tal. Aí eu falei, nossa, ele nunca tinha falado isso, né? Porque, tipo, eu nunca tinha parado. Ele não, para ele é milho, você vai lá no supermercado e compra o milho, no feijão você pega o saquinho, tá mais fácil. Então ele começou a enxergar as coisas de uma maneira bem diferente, né? A partir do curso. Assim, o que mudou muito, imagina, eu fui para o campo em 83, cara. Né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Pô, não tinha telefone, não tinha coisa nenhuma, né? Não tinha, né? Hoje não é só o telefone, você tem internet, tu consegue como estamos agora, né? Nós estamos, né, usando uma antena via rádio, né? A gente brinca que quando o trem passa aqui tranca o sinal porque o trilho está mais alto no ponto que a gente está, tem uma ponte, assim, uma coisa, né? Então, ou seja, você tem internet, né? Hoje os veículos é mais fácil, o telefone, tem uma série de coisas que é muito mais fácil hoje, né? Que não tinha. Quando eu fui para o campo, cada vez que tinha que ir na cidade fazer alguma coisa, aquilo tinha que ser um planejamento, tinha que ser toda uma coisa. Hoje é muito mais fácil essas coisas, né? Eu recebo o correio aqui. Entende? O cara do correio entrega livro. Chegou os livros de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo correio. Então, tudo isso está mais fácil, né? É outra história, né? Bem diferente hoje, né? Sim, tem gente que vai para o campo porque quer se isolar, né? Mas não é necessário. Hoje, enfim, a tecnologia chega no campo e não é nada. Nós gostaríamos de estar mais longe ainda da cidade, mais isolado. A gente até gostaria, mas... E não é necessário uma mudança radical. A gente tem primeiro pensar em viver no campo para suprir aquele essencial e básico que nos dá a saúde e a qualidade de vida mais elementar que todo mundo devia ter. Alimento de qualidade, água de qualidade, espaço para as crianças, espaço para você, um contato diário com a natureza. Isso é fundamental para uma saúde espiritual, mental e emocional. Isso é básico, né? Então, a gente já fala de viver no campo, isso tem que estar resolvido e a permacultura é uma ferramenta excelente para isso. Mas vocês estão fazendo home office, você pode criar uma série de outras alternativas e negócios para viver no campo. Não se vive só de alface, só de... Isso é uma ideia que a gente tem muito aqui no Brasil, que ou a pessoa está na cidade, naquele artificialismo todo, ou ela está no campo, igual aquela imagem que difundiram do Jeca, que é um pé rapado, que não sabe nada e que não ganha nenhum dinheiro. Então, a gente precisa justamente achar um caminho do meio, onde a gente tem tecnologias, onde a gente tem mais alternativas no campo, não é só o produto diretamente do campo, porque esse é, em essência, o que a gente tem que ter para aquele essencial da vida. É fundamental a gente ter noção de onde vem a comida, plantar o mínimo para você comer, ter a sua água e tudo isso, né? Então, eu acho isso muito importante de frisar. E eu acho que vocês deixaram um recado muito importante quando vocês falaram do vegetarianismo e também da questão do curso. Que às vezes uma decisão
uma decisão, uma informação que entra já em consonância com essa verdade, a gente crê na verdade, na realidade, né? E aí isso muda a rota das coisas, né? A mudança de um hábito muda outras coisas, né? Interessante isso, né? A mudança da alimentação, a mudança de uma atitude, a mudança de uma coisa, já muda várias coisas. E é isso que a gente também tenta colocar, ou seja, porque o ser humano é um universo de coisas, né? A gente não é uma coisa só, né? A gente é um conjunto, né? Ou seja, então no momento que tu tem uma mudança de uma coisa, aquilo reflete, foi bem que vocês colocaram, aquilo reflete em outras coisas, né? Eu parei de beber faz 2 anos, mudou um monte de coisas para mim com isso, né? Então, assim, aí tu muda uma alimentação, tu muda, a gente diz assim, quer mudar um hábito, tenta não fazer ou fazer algo por 21 dias, que é o ciclo do sol. Né? Então, quando tu consegue tomar uma atitude, fazer uma mudança de um hábito por 21 dias, é mais fácil você retomar alguma coisa, né? Então, tem que ter também esse esforço nosso, né? Para fazer as coisas acontecer, né? E só mais uma última coisinha antes de vocês finalizarem. Dando tempo, né? É que essa questão da preguiça, ela na verdade é muito importante, né? Porque por que se chegou nessa solução da permacultura de fazer mais, ser mais eficiente com menos trabalho? A permacultura foi muito inspirada no trabalho do Fukuoka, que é um japonês que vivia no Japão e ele continuou a agricultura natural que um outro japonês chamado Mokichi Okada tinha criado. E Bill Mollison visitou essa pessoa. E o Fukuoka dizia assim, o ser humano é o único que se mata de trabalhar para ter as coisas, enquanto na natureza tudo está provido, tudo está abundante, as coisas acontecem ao seu tempo, não com essa ansiedade que a gente tem de chegar, de conseguir esse afã, né? E aí dizem assim, que pega uma pessoa preguiçosa e coloca ela para fazer um trabalho difícil, porque ela vai conseguir dar uma resposta de fazer aquilo fácil. Por quê? Ela não quer ter um desgaste energético excessivo para fazer aquela coisa. Isso é muito importante, porque a gente tem uma cultura de que tem que ralar, de que tem que se matar para ter um resultado. E isso não é a lógica da natureza, isso não é como as coisas estão funcionando. E eu, na minha opinião, Deus não fez as coisas para que elas fossem assim, para que a gente só se matasse de trabalhar, ficasse morrendo de ansiedade. Então a gente precisa de ferramentas do preguiçoso, entre aspas, mas que é, na verdade, aquele que consegue tornar fácil um trabalho que poderia ser muito complicado, aquele que sabe ver como gastar pouca energia numa coisa que parece que você vai se matar de trabalhar. Então, eu agradeço por esse gancho, porque isso é uma coisa que precisa ser dita também. Sim. Existe uma coisa que eu sempre, desde que eu aprendi esse conceito, eu sempre olho para as coisas e procuro isso, que é não sei se vocês já ouviram falar na regra de Pareto, do 80-20, né? Não. É um conceito, por exemplo, se você traz para a área comercial, muitas vezes você avalia que 20% dos seus clientes muitas vezes trazem 80% do seu faturamento. E às vezes 80% dos clientes são os que trazem os 20% de faturamento e que às vezes são os clientes que dão mais trabalho. Então, quando você olha para outras coisas, você consegue ter algumas vezes uma correlação também, às vezes não do 80-20 exatamente, às vezes 70-30, uma proporção assim, mas o que é que eu posso fazer, qual seria aquela pequena coisa mínima que eu poderia fazer e que poderia me dar um grande resultado? Porque às vezes a gente se concentra no que é mais difícil, que vai trazer um resultado pequeno, mas se você passa a analisar, né, é que nem história, você vai derrubar uma árvore, por exemplo, a gente não é de derrubar árvore, mas é melhor você se concentrar em amolar bem o facão ou o machado, para na hora de cortar, você vai gastar menos tempo ali do que você pegar uma ferramenta cega e gastar horas de esforço, falando, nossa, mas desisto, né? Porque você não pensou, né? Então, o que eu faço com menor esforço e tenho maior resultado? E a gente começou a aplicar isso aqui, porque a gente tem uma pequena áreazinha aqui, e antigamente a gente já falava... É uma família incrível, muito interessada não só na educação dos próprios filhos, mas em autoeducação, né? A gente tem que entender que a gente precisa se autoeducar também. Bom dia. Olá. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Juliana? Prazer falar com vocês. Bom dia. Vocês estão de café aí, a gente tá de mate. Desde as 5 da manhã. A gente também. 5 da manhã, 5h30. Vocês tomam chimarrão? Não, né? Não, nós não tomamos. Nós moramos no Rio Grande do Sul 3 anos, mas a gente não pegou o hábito. Não pegou o hábito? Não. Pô, esse era um hábito bom de pegar.
Eu boto tudo que é tipo de erva aqui, hortelã, casca de laranja, chá não sei do que, chá não sei quanto. É mais chá que erva mate. Ai, ficou legal. Tem tudo, até chimarrão, né? Tem até chimarrão, isso. Pessoal, muito bem-vindos, né? Obrigada por tudo que vocês têm compartilhado conosco, da experiência de vocês. A gente é muito grato e é por isso que a gente acha que também é legal compartilhar com mais pessoas, né? Por isso que a gente marcou essa conversa agora de manhã. Então, eu quero deixar vocês livres e com espaço para se apresentarem, para contar o que vocês quiserem, né? A gente tem algumas coisas que a gente gostaria de saber, mas aí, conforme a conversa, a gente pode ir perguntando, né? E eu estou sabendo que o Roger tem compromisso a 15 para as 9, então a gente vai parar... 8h30, é só meia horinha hoje, porque a gente tem o dia para tocar, né? Mas é um tempo bom para a gente, eu acho, vocês compartilharem a sua história e depois também a gente pode marcar de novo num outro momento, porque eu sei que vai ter sempre coisa para acrescentar com a experiência que vocês têm vivido aí, né? Tá bem? Sim. Então, bom, estamos com a palavra. Bom, meu nome é Juliana, esse é o Roger, não é Robson, tá? É Roger. Eu fiz confusão fui hoje. É que é parecido, chama ele de Robson, Rogério. Isso, Juliana, para ninguém fica... Eu assisti a live com o Robson Fonseca ontem, aí eu ouvi, eu E o falei, Robson amanhã... explicando... Que horror, fiquei com uma vergonha horrível. Desculpa, viu, Roger? Fica tranquilo. Bom, A esposa não trocando o nome tá bem. É só o nome. Pois é. Bom, o Roger, né? A gente tem 2 filhas, a Ana Clara e a Daniela, né? 7 anos e 2 anos e 7 meses. E nós somos naturais de São Paulo, capital, né? Nascemos e crescemos, vivemos, casamos em São Paulo. Então, tivemos toda a vida em São Paulo. Fiz faculdade de desenho industrial também, CAT na FAP, sou designer. Sério? E quando a gente... Sério. E Nossa. a gente se casou em 2007 e aí logo depois a gente resolveu ser vegetariano, né? Mudamos a alimentação e esse foi um ponto principal para a gente começar outras mudanças, porque a gente acredita que quando a nossa mente está limpa, né? O nosso corpo, né? Nossa mente está limpa, a gente consegue ser mais sensível para identificar outras mudanças que a gente precisa fazer. Então, a partir da mudança de alimentação, a gente começou a outras mudanças que a gente precisava na nossa vida, né? Vai falar um pouquinho? Sim, esse ponto que a Juliana comentou é realmente fato para nós, porque é interessante como muitas vezes uma primeira mudança começa a desencadear em efeito dominó em outras coisas que a sua mente vai se abrindo, você vai sendo exposto a outras questões. E é interessante que se a gente olha tudo que veio acontecendo ao longo dos últimos anos conosco, são coisas que começam a nos resgatar, nos trazer mais para uma origem, para algo que era o natural, que era o original, que era talvez um plano original, e que talvez por uma série de questões, por uma série de fatores, né, e mesmo da urbanização, da secularização de muitas coisas, isso vem se perdendo, né? Então, uma questão de uma alimentação, de um estilo de vida mais saudável, uma questão até por um tempo a gente também teve a questão da questão de parto, né? As nossas filhas nasceram de parto natural, houve todo um processo de amadurecimento nesse aspecto, né? E aí depois fomos despertados para a questão da vida no campo. Confesso que para mim foi inicialmente chocante, porque as pessoas que nós tivemos contato inicialmente vieram às vezes com um enfoque muito, você precisa, você precisa, você precisa. E eu, particularmente, tenho uma característica que eu não gosto que alguém tente me forçar a goela abaixo alguma coisa, mas que apresente aquilo de uma maneira leve, de uma maneira que, puxa, o que se tem a ganhar com isso, né? E aí, eu, particularmente, vou sendo cativado por aquilo. Então, por um tempo, eu tive repulsa com esse tipo de tema, e hoje, nossa, é totalmente o oposto, né? Então, foi todo um processo em vários aspectos até chegar na questão da vida no campo, né? Existem outros ainda que a gente visualiza que são necessários, são importantes, mas cada tempo ao tempo, né? É um processo que muitas pessoas olham e falam, puxa, mas é impossível ter toda essa visão que vocês têm e tudo mais. Mas ninguém olha de que isso é um processo de anos, de idas e vindas, de quedas, de aprendizado, né? Sim.
Mas, E em Roger, você tinha um porquê 2012, também não gostar de campo, né? Você não era. Como Aham. é que é aquela história? Conta para nós aí, Roger. Pois é. Eu acho importante contar porque a gente vê que muita coisa pode vir da nossa educação, né? E como você tem esse perfil, é importante a gente talvez entender coisas que nos falaram ou fizeram e como isso acabou conduzindo a nossa mente um pouco, né? Então, não sei se você quer compartilhar ou não, Sim, mas como sim, você falou que claro. tinha essa repulsa com essa ideia, talvez contar por quê, né? Uhum, sim. Eu não sei se toda a repulsa que houve quando a mensagem da Vila no Campo veio foi por conta disso, mas eu, em dada fase de escola ali, quinta, sexta série, eu comecei a dar um pouquinho mais de trabalho para os professores e tinha uma professora aqui em casa que estou comigo, a professora de ciências, e aí ela simplesmente me colocou para fora da sala e eu não podia voltar a assistir a aula enquanto minha mãe não fosse para a escola, conversar com a professora, com a coordenadora, É. enfim. E o meu castigo foi ficar na horta do colégio arrancando mato. Esse foi o castigo. E isso aconteceu por alguns dias, até minha mãe realmente ir na escola e tudo mais, e eu poder voltar a assistir às aulas. Então, isso foi um fato isolado, mas foi interessante porque anos, décadas mais tarde, isso aí eu estava com, sei lá, 13 anos, não, 12 anos talvez, 13 anos. Enfim, passa décadas aí, eu já com 30 e poucos anos, e aí a gente começa a pensar na questão de vida no campo. Então, para mim, era um sinônimo, isso estava incutido, não era declarado isso, estava incutido de que, puxa, campo, horta, castigo. Essa era a Claro, associação que existia claro. Claro, claro, e eu claro. demorei para perceber, para fazer algum tipo de associação com isso, né? Então, é tanto que sempre arranjava alguma uma desculpa, contornava, saía pela tangente para não ir para a horta, para não, quando a gente ainda já querendo ir para a vida no campo e mesmo um tempo já na vida no campo, eu estava vivendo no campo, mas não envolvido com aquilo, né? Uhum. Uhum. Então foi todo um processo de é, sei lá, de autoanálise, de entender o que estava acontecendo, né? Por que a Juliana ia para o campo e ia para a horta, ia carpir, ia arar, ia fazer as coisas e eu, como homem da casa, né, não deveria, gostava. não gostava, né? Então foi todo um processo. Eu vou dizer que o processo de cura, posso olhar, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo com vocês, Foi o né? curso do João, foi o João falando que fez essa mudança É. no pensamento do Roger. E o que que tu acha? E o que que tu acha que foi dito que mudou esse sentir assim? Como é que tu vê isso assim? Não, até chegar, até ter contato com a mensagem que vocês compartilharam com a gente, nós chegamos a morar no campo, chegamos a ir para. Moramos numa casa que tinha uma hortinha nos fundos, mexemos ali um pouco, depois moramos no campo. Antes a gente teve uma experiência em 2012, a gente foi para Venezuela, a gente resolveu fazer um ano missionário, né? Então, a gente foi para Venezuela, fomos ser missionários na Venezuela, numa escola que tem essa parte de agricultura, tem a parte de um restaurante vegetariano, tinha uma parte de uma clínica de tratamentos naturais, então a gente foi para ficar lá um ano trabalhando com eles. Então, foi a primeira vez que a gente teve contato, e quando a gente chegou, colocaram o Roger no minhocário. E aí, quando colocaram ele no minhocário, assim, ele saiu assim de uma posição bem alta em São Paulo, onde ele estava muito bem na carreira, estava tudo ok. E ele realmente abandonou tudo. Eu convenci ele a ser missionário, a gente ir para Venezuela, passou um tempo, até ele aceitar ir. E eu também saí da minha carreira. E quando a gente chegou lá, o Roger foi trabalhar no minhocário e a gente foi trabalhar na horta. E o Roger ficava inconformado. Tipo, agora eu devia estar gerenciando o projeto, o que eu estou fazendo, mexendo na bosta da vaca? Um monte de minhoca nojenta. Então, para ele foi muito difícil aquilo, sabe? Ele saindo, falando: o que eu tô fazendo aqui, no meio do nada, nesse país, longe da minha casa, da minha família? Então, é um processo, né, que no começo é muito difícil. Depois disso, a gente voltou para o Brasil, a gente foi morar numa casa que tinha um quintalzinho. Eu trabalhava quase sozinha, ele fazia uns canteiros, mas não gostava de fazer. Depois a gente foi para o sítio, né, em 2013, 2014, 2014,2015. a gente achou um sítio no Rio Grande do Sul, a gente morava no Paraná, no norte do Paraná, um calor insuportável. Quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi feliz, a casa era legal, né? Morar na Serra Gaúcha, quem quer não morar em Canela e Gramado? Todo mundo quer morar, né? E a gente foi naquela felicidade, achando que ia ser tudo lindo, e quando chegou lá, a gente não tinha
parado para pensar que era totalmente um clima diferente. A gente morava, era uma casa, em volta era floresta, não tinha área útil para plantar. A gente não tinha noção de como. Né, a gente teve muito problema com água, teve muito problema com o vizinho. A terra não dava, nada dava. O Roger trabalhava muito, a gente trabalhava como autônomo, ele não gostava de ir para a horta. Então foi tudo assim, a gente foi tentando, se desgastando, passando muito tempo e vendo que a gente não tirava nada da terra, as coisas do autônomo não estavam dando certo, a gente tinha problemas com a água, a gente não sabia resolver, o terreno era ruim, a gente não sabia o que fazer com ele. E então foi momentos assim complicados que a gente passou no campo, né? Mas pode falar, você ia falar. Sim, e aí a questão do como que essa chave virou, né? Como que ela mudou, na verdade é um processo de mudança. A gente usa uma expressão mindset, né? A maneira como você olha as coisas, que no outro dia a gente comentou, poxa, às vezes as pessoas, a noção que elas têm é que a água vem da torneira e as plantas e a comida nasce no mercado, né? Mas o que é que está por trás disso, né? Quando a gente olha, às vezes, situações mais complicadas que começa a faltar alimento ou começa a ter escassez de alguma coisa, aí a gente percebe por que que estamos nessa situação, por que que as coisas chegaram desse jeito, né? E quando a gente começa a ter contato com a questão da permacultura, e é uma expressão que, a primeiro momento, parece que está relacionado à agricultura, mas traz uma coisa mística, uma coisa meio estranha, meio fora do comum. É um conceito errado que nós temos. E nós, quando começamos a ter contato, algumas pessoas até criticaram, toma cuidado, esse povo fala umas coisas aqui que não tem nada a ver e tal. Mas não, é um estilo de vida, um estilo no campo, mas que ele é sustentável, de que ele é inteligente, né? Inteligente é uma palavra muito. E é interessante que até poucos. Nós participamos, a Juliana participou do workshop Viver no Campo da edição anterior, e aí entramos no curso Viver no Campo, mas era interessante que poucos dias antes, poucas semanas antes, a Juliana e eu estava na casa de uns amigos no sítio, e a gente já um pouco mais ambientado com isso, com a ideia de voltar para o campo, mas ali namorando o assunto. E aí eu estava conversando com a Juliana, eu pensava. A gente teve contato com pessoas que estão no campo e que não arrancam meia dúzia de pé de alface. Não, eu fiquei impressionada com uma moça que está 2 anos no campo e não tem uma enxada. Nossa. Falei, o que você está fazendo no campo 2 anos sem uma enxada? Eu fiquei assim, indignada com a pessoa. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. Que meu esposo gosta da grama, ele não quer fazer nada. Mas você tem que ter alguma ferramenta, porque como que vai ser uma vida sustentável se você não tem uma enxada para fazer nada? E a grama da grama tu não tira nada também, né? A grama não dá para comer. Muito gasto energético, a grama dá muito trabalho. O Bill Mollison chega a colocar, o criador da permacultura, que hoje se gasta mais combustível, mais energia aparando grama no planeta do que usando essa mesma energia para produzir alimentos, sabia? Porque as estradas todas são roçadas, os jardins são roçados, então a gente gasta uma energia enorme, né, roçando grama, né? Teve um curso que a gente deu em Goiás, e aí tinha um alemão que tinha comprado uma terra no Brasil, um sítio grande assim, né? E ele disse que estava louco com essa coisa de roçar grama, e roçar grama, e roçar grama. Quando ele terminou o curso, e ele estava vendendo o sítio. Por causa disso. Por causa disso. Quando ele terminou o curso, ele disse, cara, tu virou uma chave na minha cabeça, não tem que roçar grama nenhuma, não tem que nada. E aí eu falei para ele, porque ele podia botar cavalo, ou botar ovelha, fazer manejo, não sei o quê. E ele saiu de lá assim, pô, eu não vou vender mais o sítio, cara. Eu estava com uma dor de querer vender o sítio e agora eu não preciso vender o sítio. E ele estava vibrando. E alemão é muito quieto, ele é alemão, da Alemanha, ou seja, não nasceu aqui, né? E ele era muito quieto, assim. Aí, de repente, no dia do depoimento final do curso, do que ele tinha achado do curso, ele estava vibrante com aquilo, assim, né? Ficou um tempo ainda entrando em contato com a gente. Então, às vezes é isso, às vezes a informação está equivocada, né? Quando você vira aquela chave, que você entende aquilo começa a aparecer de uma outra maneira, né? É por isso que a gente fala nos cursos, né, que quando a gente conhece, você reconhece. E o reconhecimento traz um estado como que de amizade com isso, assim, né? É por isso que a gente tem feito palestras chamando de biofilia,
eu me filio à vida novamente, eu crio essa relação novamente, né? E aí eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente, né? E como queria aproveitar esse gancho que vocês falaram da permacultura, como aconteceu com ele, aconteceu com vocês também. Ele tinha uma dificuldade, vocês tiveram outras dificuldades no campo quando vieram aqui para o sul, né? Não sei se depois vocês vão contar mais dessa história ou não, mas a Juliana já falou um pouco. Isso mudou e a possibilidade de viver no campo de uma outra forma muda a partir da informação. E a mesma coisa com a permacultura. Realmente, eu não tenho nenhuma crítica a fazer quem enxerga a permacultura como algo equivocado, porque realmente muitas pessoas estão divulgando ela de uma maneira equivocada, atrelando com coisas que não tem nada a ver com permacultura. Por quê? Que nunca o Bill Mollison falou, nunca propôs. Nunca foi proposto, né? Mas as pessoas pegam informações e juntam com coisas que elas acreditam, que elas fazem e divulgam aquilo tudo junto. Para quem não tem a informação de onde veio aquilo, e a internet é um pouco isso, a gente não sabe muito bem o que é aquela informação que está circulando, a gente já pode rechaçar, rejeitar, não se afinar, porque, infelizmente, chegou naquilo a partir de uma história distorcida do que é a permacultura, de uma história distorcida do que é viver no campo, né? Então, assim como esse alemão tinha um problema com o gramado, como vocês não tinham pensado a respeito do clima quando se mudaram, também as pessoas veem a permacultura dessa forma, é totalmente compreensível, e por isso que a gente diz que se informar sobre os assuntos é o mais importante, principalmente antes de tomar uma decisão. E quando a gente fala em viver no campo, o que a gente está falando? Mudar de cidade não é uma coisa simples. Mudar de estado não é uma coisa simples. Mexe muita coisa na gente. É diferente. Não é porque é Brasil que é igual, né? Se a gente pensar em Europa, por exemplo, você sair de São Paulo e vir para o Rio Grande do Sul, é quase como você sair de Portugal e parar na Rússia, né? Cruzando milhares, vários, centenas de países. Não é simples ir para um lugar onde é diferente do que você viveu. Você estava no estado urbano, estava no campo. Então, por que não se informar antes? Por que não tentar planejar? Ver quais são as ferramentas que podem ter para tudo. Tudo alguém já fez antes da gente, sabe? Tudo já está escrito, o conhecimento está aí há tanto tempo disponível e a gente é que às vezes não está acessando eles, né? Então, eu só queria fazer esse gancho para agradecer esse comentário, porque é importante colocar isso, né? Em nenhum momento foi atrelado a permacultura a movimento riponga, ou droga, ou nada. Xamanismo, ou temazcal, ou ayahuasca. Não tem nada a ver. Nada. Nunca o Bill Mollison atrelou a permacultura a isso. A gente, quando aprendeu e ele nos diplomou para dar aula, nunca se entrou nisso, nunca. Ele pediu que não ligasse a isso e nem à universidade, porque a ideia era que fosse um ato genuíno. O que ele saiu do meio acadêmico é porque ele dizia que as pessoas estavam ensinando coisas que não faziam. O sujeito monta uma apresentação e faz aquela apresentação da aula daquilo, é bem comum. E ele pediu que as pessoas que fossem da aula estivessem envolvidas diretamente com aquilo, fazendo aquilo, né? Então, a nossa diplomação veio a partir de um histórico de vida, né, de estar ligado àquilo, e nunca ligado a qualquer coisa de maconha, ou ayahuasca, ou rapé, ou dança circular, ou salto em altura, sei lá o quê, né? Nada, nunca entrou nada disso, né? E aí no Brasil aqui virou uma coisa, sei lá, e é complicado, né? Por isso que a gente até nem montou o curso falando curso de permacultura, porque a gente não queria estar atrelado a isso, né? Mas a gente era os pioneiros, nós somos pioneiros da permacultura no Brasil. Não, nós defendemos e difundimos a permacultura, sim, mas às vezes é difícil de explicar justamente por causa disso que vocês comentaram, então achei importante colocar. Que bom que vocês falaram isso. Bom, mas é para vocês falar, não nós, né? É isso que chamou a atenção da gente, o nome do curso, Viver no Campo, porque era justamente o que a gente estava procurando, né? Sim. Porque a gente sabia a teoria, a gente sabia que a gente queria ir, mas a gente não sabia como ir e o que fazer para ser sustentável no campo, porque muita gente está indo para o campo como uma chácara de lazer. Ah, eu aluguei meu apartamento em São Paulo e estou indo para viver do aluguel, eu tenho uma renda e tal, só que você chega no campo, dá o problema com o inquilino, você não recebe mais o dinheiro, enfim, a sua reserva de emergência acabou, e aí você faz o quê? Aconteceu isso com a gente tinha uma reserva, aquela reserva acabou, você faz o quê no campo sem produzir, sem ser sustentável? A gente não sabia, a gente estava pagando água, luz, aluguel, não estava tirando nada da terra, e aí como que a gente faz? Então essa foi uma questão, né? E aí a gente começou a se decepcionar. Não, a vida no campo é isso, por que a gente não está
conseguindo. E, na verdade, a gente tem a vontade disso, só que a gente não sabe a quem recorrer para dar as informações certas para como a gente permanecer ali. Porque aí até é fácil, né? Você tá naquela emoção, as pessoas estão fazendo a mesma coisa, você vai, vende sua casa, ou vende, ou aluga, enfim, tem uma renda tal, você faz alguma coisa, faz um arranjo e vai. Vai. Você chega lá, passa um tempo, fica insustentável a sua vida. Você vai ter que voltar para trás. E esse voltar para trás é muito difícil, porque é muito trauma. Eu lembro que eu chorava muito, eu não queria sair do campo, mas assim, racionalmente, financeiramente, a gente olhava e falava, não tem outro caminho, a gente precisa voltar para São Paulo conseguir um emprego para pagar as contas, porque assim, Claro. todo mundo, a gente precisa de dinheiro para viver, infelizmente. Claro, Ou a gente precisa ter um ambiente, no caso que vocês têm, onde a gente tem ali a alimentação e tudo que é necessário para a gente conseguir sobreviver. Mas enquanto você não tem isso, você precisa do dinheiro, você precisa do trabalho. Então isso foi muito complicado, né? A gente precisou voltar. E com criança foi difícil. A minha filha é acostumada num sítio com espaço, teve que voltar para apartamento de 50 metros quadrados. Ela passou por um momento bem difícil, eu estava grávida para ter a segunda filha. Então foram momentos muito difíceis mesmo, assim, que eu não desejo para ninguém ter que voltar para trás. Por isso que é muito importante você planejar, muito importante você buscar informação, como a Tati falou, né? Porque sem informação você vai e você vai voltar, não tem como. Se você não saber como viver no campo, você vai voltar para trás. E essa volta para trás é muito difícil, porque te desanima, te desgasta, te dá um rombo financeiro, até você conseguir se recuperar financeiramente para começar a pensar em voltar para o campo. E aí você pensa assim, não, nossa, será que essa mensagem é errada? Não, a mensagem está certa, o problema fomos nós que não buscamos a informação correta no lugar certo, isso, né? isso. Então, esse curso veio muito para isso, porque assim, a gente não sabia onde buscar informação. As informações que a gente via pela internet era como você falou, era muito com muita coisa mística. Eu falava, não quero me envolver nisso porque não faz parte da minha filosofia de vida. Uhum. Então eu queria alguma coisa mais assim que me ensinasse na prática mesmo, me colocasse, pegasse na mão e falasse, olha, você vai chegar, você vai precisar observar isso, aquilo, você vai chegar, vai ter que ver isso, vai ter que cuidar daquilo, vai ter que pensar na água, tem que pensar em todos os aspectos, né? Não só a alimentação. Então, virou a chave da minha mente, assim, virou a chave de tipo, eu ir para uma chácara de lazer, porque a gente tinha muito assim, chácara de lazer, não é chácara de lazer, vida no campo não é chácara de lazer. Isso. É viver do campo. E para viver do campo, você precisa saber viver, porque a gente vive na cidade, não tem mínima noção. Você abre a torneira, vem água, você vai no supermercado na frente da sua casa, tem comida. Você tem o trabalho que te gera a renda, tranquilamente cai o seu salário todo dia, né? X do mês. Então tá tudo tranquilo, mas no campo não é assim. Então a gente precisa de alguém que ensine a gente a fazer isso, né? Então por isso que o curso de vocês foi muito importante. O workshop, assim, nossa, fiquei muito encantada. Falei, não, preciso fazer esse curso. E foi muito importante pra gente, né? Tem sido importante pra gente, né, mano? Uhum. Sim. Até nesse ponto da virada da chave, acho que uma das coisas importantes é o que te motiva aí, né? O que você está buscando? Muitas vezes existem N situações, existem pessoas, existe um meio que quase um padrão que se visualiza. Muitas vezes a pessoa vai lá, vive na cidade o tempo inteiro, tá? Quando me aposentar, vou comprar uma chácara, eu vou sair da cidade e tudo mais. Tá, o que você espera de lá? Ou você não está aposentado, você é casado, recém-casado, ou é pai de família, crianças pequenas, crianças de idade de adolescente, enfim. Se a questão de ir para o campo te motiva por algum motivo, o que é realmente esse motivo, né? E o que você espera de lá? Por exemplo, essa questão da grama. Quando algumas pessoas vêm aqui na nossa casa onde a gente está hoje, ou mesmo no outro sítio onde a gente morava, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas dá trabalho aqui cuidar, né? Nossa, mas é muito grande, né? A gente fala às vezes de um lugar de 1.000, 2.000 metros quadrados, as pessoas já se espantam, falam, nossa, é muito grande. Eu já penso, nossa, é muito pequeno. Pequeno porque eu quero. Pequena, isso. Não, inclusive essa coisa da grama, né? Às vezes até empresas que têm terreno grande na cidade, com pasto, botam ovelha, porque aí tu não tem que estar roçando, né? Então você tem que usar isso, né? Então isso aí a gente chama de trator, né? Trator de galinha, trator de ovelha, ou seja, tu trabalha com o animal de uma forma racional para que ele te ajude. Então é uma troca, né?
desse processo, né? Entende? A gente trabalha, o animal de repente te dá um retorno de alguma coisa, um esterco, ou a força dele, e ele também apara uma grama, enfim, a gente vai fazendo esse jogo. Aqui a gente tem um acúmulo de esterco nas estribarias, que para a horta é algo fantástico. Se eu fosse pagar por isso, custaria uma grana, né? Entende? Um composto, Sim. uma coisa assim, né? Então a gente tem esse jogo. Um momento o animal está num lugar, depois ele posa na estribaria, defeca ali, a gente vai fazendo esse meio campo, né? E outra também a galinha. A galinha também, se eu tiver uma quantidade de galinha, ela também pasta. O ganso, por exemplo, pasta mais do que qualquer outra ave, né? E aí tu pode ter cerca elétrica, que é uma coisa muito barata, que tu pode mudar de lugar, né? Entende? Com a cerca elétrica, que é uma coisa bem simples de fazer, né? Então tu pode ir manejando, né? Agora, se tu vai ter que estar roçando, tá não sei do que, além do consumo da gasolina, do barulho, do não sei do quanto, tem muito custo com isso, né? De tempo de estar fazendo. Enquanto isso, o animal tá pastando para ti, tá parando a grama, né? Agora, eu não sei se vocês vão contar, né? O ponto que vocês estão agora, pelo que eu entendi, vocês estão de volta no campo. Eu vou compartilhar com o pessoal depois um vídeo que vocês fizeram, mostrando as meninas e mostrando um pouco a área, né? E para o pessoal ver como é que tá agora, né? Então, depois do Stories, eu coloco para vocês esse link, né? Do vídeo que a Juliana e o Roger compartilharam. Falando de como está a situação lá e de como foi fazer o curso Viver no Campo também, né? Então, não sei se vocês podem contar um pouco para a gente e aí como que foi, então, essa mudança, essa que vai dar certo com certeza, e como vocês estão agora. E antes de vocês começarem, eu queria colocar isso, porque essa forma que a gente montou, né, o curso foi a partir desses anos trabalhando com as pessoas e das dúvidas das pessoas, os medos e os problemas e os equívocos. E como eu dou consultoria há tipo quase 30 anos que eu dou consultoria pequeno agricultor e coisa, mesmo gente do campo tu vê cometendo alguns erros, né? Ou seja, tipo assim, de bota a casa, aí monta agora mesmo uma comunidade, há pouco se instalou e botou toda a parte das casas antes do esgoto, antes do poço, contaminou o poço. O outro monta não sei o que, ou seja, várias coisas assim que você acompanha. Então tu tem uma gama de histórico, como vocês viram no curso, a gente contar a história e etc, em função disso, né? Então o curso começa a ser montado, organizado, respondendo a essas inquietudes das pessoas e os erros, até porque nós também erramos um monte, né? E em cima dos erros tu vai montando os acertos, né? Bom, eu acho que o que aconteceu com a gente foi a questão, primeiro, o desejo de voltar. A gente precisou se restabelecer, então a gente voltou com dívida para São Paulo. A gente passou 2 anos tendo que pagar a dívida que a gente fez no campo, né? Então, depois desses 2 anos, o Roger falou, eu não quero nem saber do campo, a gente precisa pagar 2 anos, pagamos 2 anos de dívida. Aí, quando a gente acabou, foi outubro do ano passado, a gente pagou as dívidas. Aí a gente, vamos começar a pensar, mas o Roger falou, eu tenho que trabalhar, meu trabalho é no cliente, é toda hora no cliente, eu não tenho como sair do cliente. A minha profissão é no cliente, não tenho como estar no campo e tenho que ficar todo dia indo para o cliente e tal. E ficou parado nisso. E quando veio a pandemia, tudo assim mudou, né? Foi um momento muito difícil para mim, porque São Paulo, assim, era a última opção da minha vida voltar para São Paulo, foi onde eu tive que voltar. Então, o que me dava um alívio em São Paulo é que tinha museu, tinha parque, morava perto do Jardim Botânico, do Zoológico, então eu sempre estava com as minhas filhas no meio da natureza. Só que quando veio a pandemia, acabou tudo isso. Acabou qualquer coisa que a gente podia fazer. A gente não podia ir mais na casa dos amigos, dos parentes, no parque, no botânico, não podia ir mais em lugar nenhum. E isso foi, assim, trouxe um estresse muito grande para mim. E aí o Roger começou agora a trabalhar em casa. Ele foi para trabalhar em casa por causa do home office, não podia sair e tal, foi para trabalhar em casa. E eu entrei no estado de estresse, de ansiedade muito forte, que eu fui parar no hospital. Eu fui parar no pronto-socorro com crise de ansiedade, assim, muito forte. E assim, não era nem assim, eu tô me sentindo, minha mente não tá trabalhando bem. Não, meu corpo parou, eu não conseguia ficar em pé, meus dedos, minhas mãos formigavam, meu coração acelerava e não parava de acelerar, e eu me sentindo fraca. Então, eu vi assim que eu tava numa crise de ansiedade muito forte. E aí o Roger, olhando para aquilo, ele olhou para mim e falou assim, não, você tá... Eu falei assim, ou a gente muda de estilo de vida, porque eu tinha falado com algumas amigas psicólogas e tal, ou você muda de estilo de vida, ou você vai pro remédio. Porque não tem mais o que fazer. Você tá numa crise muito forte. E aí foi quando ele falou assim, não, eu não quero que você tome remédio, porque a gente tem essa linha natural, a gente gosta das coisas naturais.
Não, mas não tem jeito, a gente está em São Paulo, a gente vai ter que tomar remédio. Daí ele falou assim, não, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer. E daí nisso a gente estava fazendo curso, bem nessa época, fazendo curso e descobrindo um monte de coisa, só que o Roger, assim, um fazia o curso, outro cuidava das crianças. Então ele estava cuidando das meninas e eu fazendo curso, porque estava bem na hora da janta, banho, tudo aquela coisa, né? E eu falei assim, eu quero que você faça comigo o curso. E aí ele não conseguia fazer, até a gente ficou meio que chateado um com o outro, você vai fazer o curso, não vai fazer o curso, e toda aquela coisa. Eu falei, não, você tem que fazer, você tem que ver o que eu estou descobrindo, as coisas que eu estou aprendendo, eu quero que você aprenda também e tal. E aí foi quando eu fiquei ruim, assim, que ele falou assim, vamos começar a procurar algum lugar, então, pra gente sair de São Paulo, aí eu tô no home office e tal. E aí ele começou a fazer o curso, e daí quando ele começou a fazer, começou a participar, aí ele começou realmente a mudar essa visão. Ele me vendo ruim e ele fazendo curso, né, e vendo a situação que a gente estava, ele realmente, e home office também, né, possibilitou essa visão da gente conseguir sair de São Paulo de novo. Quer falar alguma coisa? O que que tu acha que virou a chave para ti, assim, Roger? O que tu acha que foi o start para ti, assim? Essa situação. Olha só, muitos amigos nossos que hoje vivem no campo têm dificuldade com o campo. O campo dá trabalho e eles não veem resultado. Poucos dias antes, talvez poucas semanas antes da Juliana ter contato com o workshop Viver no Campo, a gente estava conversando e eu falando, não é possível que é tão sofrido e é tão difícil as coisas assim. Deve existir uma maneira mais otimizada de se trabalhar no campo, de se fazer as coisas, de gastar menos energia do que as pessoas vêm gastando e tendo um resultado ruim que elas mesmas falam e se mostram insatisfeitas, né? Então, quando eu comecei a assistir o curso e ver de que existia uma inteligência por trás para que as coisas fossem melhor otimizadas, por exemplo, a questão do posicionamento do setor, das zonas, né? Onde é o posicionamento da casa, todo mundo quer construir no alto da montanha, mas será que é o melhor? A gente aprendeu que não. Depende do que você quer, não. O posicionamento, onde que vai ficar a sua horta, onde que vai ficar o pomar, onde que vai ficar as coisas que vão dar mais a médio prazo, a água, enfim, quando a gente começa a olhar de uma maneira inteligente o posicionamento das coisas, a questão da água, a gente já morou no campo, tivemos problema com água, dependia de um poço que era da comunidade ali, dos vizinhos e tudo mais, é uma dificuldade. Então, quando a gente olha a questão de como a gente pode armazenar a água, a questão da água da chuva, né? E tem aquelas discussões se é potável, se não é. Enfim, a gente trouxe nisso dentro do curso, né? A gente não é o cunho da live aqui, qualquer coisa de cunho religioso, mas a Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso. Então, quando a gente aprende a olhar com os outros olhos, a gente tira a venda, a gente começa a olhar de uma maneira muito mais inteligente cada elemento dentro de primeiro lugar, para onde ir, né? Você tem que se conhecer, a questão fisiológica, tem pessoas que se adaptam bem no frio, outras no calor, outras não têm uma mediana. Esse é o primeiro ponto importante, para nós é importante, eu aprendi isso. Eu não me dou bem com frio. Com frio, o meu sistema não funciona bem, eu não quero sair de casa, mais um clima mais ameno. Para calor, sim. Então, o primeiro ponto importante. O outro, aí a gente olha o lugar, onde estão as coisas posicionadas, como que a gente pode otimizar. Nesses dias a gente tem uma área boa que não estava tão sendo bem aproveitada pela pessoa que estava aqui antes. Então a gente olhou e pensou, puxa, vamos plantar milho e feijão. Antes, para mim, feijão era um trauma. A gente ainda vai plantar nos próximos dias, mas eu pensava, puxa, mas eu vou ter que plantar muito feijão para dar o feijão que a gente quer comer. Até que a gente conversou com uma pessoa também, e ela, com uma área muito pequena, produzia 50 quilos de feijão por ano para uma pessoa, então ela não dava conta. Uma área pequena. Então, sabe, são paradigmas, são preconceitos que você cria, mas não é infundado em nada. Então, quando a gente começa a olhar de uma maneira inteligente os recursos, os elementos, as coisas importantes, isso te vira a chave e fala, não, a dificuldade que nós enxergamos que as pessoas enfrentam é porque tem uma visão errada daquilo. Tem uma visão errada dos posicionamentos, do aproveitamento dos recursos, da economia e uso inteligente da energia como um todo, né? Então, falei, nossa, a Juliana, quando olhou isso, falou, olha, a permacultura é para você. Porque isso essa que eu ia falar visão... agora. Eu falava assim, Roger, a permacultura é para você. Daí ele, como assim? Você quer produzir muito com pouco, porque ele sempre falava que era esforço demais estar no campo, que era muito, tem que ficar o dia inteiro com a enxada e que não queria fazer isso. Eu falei, a permacultura é para você, ele vai te ensinar exatamente como que você fazer as coisas
com o mínimo de esforço, com o máximo de resultado. Ele, nossa, e tipo, isso deu start nele. Porque ele sempre estava levando isso para outras coisas da vida, né? E aí, quando ele levou essa mentalidade para o campo, aí ele começou a enxergar. Outro dia ele falou, vamos, se a gente plantar milho com feijão e tal. Aí eu falei, nossa, ele nunca tinha falado isso, né? Porque, tipo, eu nunca tinha parado pra... Ele não, para ele é milho, você vai lá no supermercado e compra o milho, no feijão você pega o saquinho, tá mais fácil. Então ele começou a enxergar as coisas de uma maneira bem diferente, né? A partir do curso. Assim, O que mudou muito, imagina, eu fui para o campo em 83, cara, né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Pô, não tinha telefone, não tinha coisa nenhuma, né? Não tinha, né? Hoje não é só o telefone, você tem internet, tu consegue como estamos agora, né? Nós estamos, né, usando uma antena via rádio, né? A gente brinca que quando o trem passa aqui tranca o sinal, porque o trilho está mais alto no ponto que a gente está, tem uma ponte, assim, uma coisa, né? Então, ou seja, você tem internet, né? Hoje os veículos é mais fácil, o telefone, tem uma série de coisas que é muito mais fácil hoje, né? Que não tinha. Quando eu fui para o campo, cada vez que tinha que ir na cidade fazer alguma coisa, aquilo tinha que ser um planejamento, tinha que ser toda uma coisa. Hoje é muito mais fácil essas coisas, né? Eu recebo o correio aqui. Entende? O cara do correio entrega livros. Chegou os livros de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo correio. Então, tudo isso está mais fácil, né? É outra história, né? Bem diferente hoje, né? Tem gente que vai para o campo porque quer se isolar, né? Mas não é necessário. Hoje, Não. enfim, a tecnologia chega no campo e não é Nós nada até disso. gostaríamos de estar mais longe ainda da cidade, mais isolado. A gente até gostaria, mas... E não é necessário uma mudança radical. A gente tem primeiro pensar em viver no campo para suprir aquele essencial e básico que nos dá a saúde e a qualidade de vida mais elementar que todo mundo devia ter. Alimento de qualidade, água de qualidade, espaço para as crianças, espaço para você, um contato diário com a natureza. Isso é fundamental para uma saúde espiritual, mental e emocional. Isso é básico, né? Então a gente já fala de viver no campo, isso tem que estar resolvido e a permacultura é uma ferramenta excelente para isso. Mas vocês estão fazendo home office, você pode criar uma série de outras alternativas e negócios para viver no campo. Não se vive só de alface, só de... Isso é uma ideia que a gente tem muito aqui no Brasil, que ou a pessoa está na cidade, naquele artificialismo todo, ou ela está no campo, igual aquela imagem que difundiram do Jeca, que é um pé rapado, que não sabe nada e que não ganha nenhum dinheiro. Então a gente precisa justamente achar um caminho do meio, onde a gente tem tecnologias, onde a gente tem mais alternativas no campo, não é só o produto diretamente do campo, porque esse é, em essência, o que a gente tem que ter para aquele essencial da vida. É fundamental a gente ter noção de onde vem a comida, plantar o mínimo para você comer, ter a sua água e tudo isso, né? Então eu acho isso muito importante de frisar, e eu acho que vocês deixaram um recado muito importante quando vocês falaram do vegetarianismo e também da questão do curso, que às vezes uma decisão, uma informação que entra já em consonância com essa verdade, a gente crê na verdade, na realidade, né? E aí isso muda a rota das coisas, né? A mudança de um hábito muda outras coisas, né? Interessante isso, né? A mudança da alimentação, a mudança de uma atitude, a mudança de uma coisa, já muda várias coisas. E é isso que a gente também tenta colocar, ou seja, porque o ser humano é um universo de coisas, né? A gente não é uma coisa só, né? A gente é um conjunto, né? Ou seja, então no momento que tu tem uma mudança de uma coisa, aquilo reflete, foi bem que vocês colocaram, aquilo reflete em outras coisas, né? Eu parei de beber faz 2 anos, mudou um monte de coisas para mim com isso, né? Então, assim, aí tu muda uma alimentação, tu muda, a gente diz assim, quer mudar um hábito, tenta não fazer ou fazer algo por 21 dias, que é o ciclo do sol. Né? Então, quando tu consegue tomar uma atitude e fazer uma mudança de um hábito por 21 dias, é mais fácil você retomar alguma coisa, né? Então, tem que ter também esse esforço nosso, né? Para fazer as coisas acontecerem. Né? E só mais uma última coisinha antes de vocês finalizarem. Tempo, né? É que essa questão da preguiça, ela na verdade é muito importante, né? Porque por que se chegou nessa solução da permacultura de fazer mais, ser mais eficiente com menos trabalho? A permacultura foi muito inspirada no trabalho do Fukuoka, que é um japonês que vivia no Japão e ele continuou a agricultura natural,
que um outro japonês chamado Mokichi Okada tinha criado. E Bill Mollison visitou essa pessoa. E o Fukuoka dizia assim, o ser humano é o único que se mata de trabalhar para ter as coisas, enquanto na natureza tudo está provido, tudo está abundante, as coisas acontecem ao seu tempo, não com essa ansiedade que a gente tem de chegar, de conseguir esse afã, né? E aí dizem assim, que pega uma pessoa preguiçosa e coloca ela para fazer um trabalho difícil, porque ela vai conseguir dar uma resposta de fazer aquilo fácil. Por quê? Ela não quer ter um desgaste energético excessivo para fazer aquela coisa. Isso é muito importante, porque a gente tem uma cultura de que tem que ralar, de que tem que se matar para ter um resultado. E isso não é a lógica da natureza, isso não é como as coisas estão funcionando. E eu, na minha opinião, Deus não fez as coisas para que elas fossem assim, para que a gente só se matasse de trabalhar, ficasse morrendo de ansiedade. Então a gente precisa de ferramentas do preguiçoso, entre aspas, mas que é, na verdade, aquele que consegue tornar fácil um trabalho que poderia ser muito complicado, aquele que sabe ver como gastar pouca energia numa coisa que parece que você vai se matar de trabalhar. Então, eu agradeço por esse gancho, porque isso é uma coisa que precisa ser dita também. Sim. Existe uma coisa que eu sempre, desde que eu aprendi esse conceito, eu sempre olho para as coisas e procuro isso, que é não sei se já ouviram falar na regra de Pareto, do 80-20, né? Não, É um conceito, por exemplo, se você traz para a área comercial, muitas vezes você avalia que 20% dos seus clientes muitas vezes trazem 80% do seu faturamento. E às vezes 80% dos clientes são os que trazem os 20% de faturamento e que às vezes são os clientes que dão mais trabalho. Então, quando você olha para outras coisas, você consegue ter algumas vezes uma correlação também, às vezes não do 80-20 exatamente, às vezes 70-30, uma proporção assim, mas o que é que eu posso fazer, qual que seria aquela pequena coisa mínima que eu poderia fazer e que poderia me dar um grande resultado? Porque às vezes a gente se concentra no que é mais difícil e que vai trazer um resultado pequeno, mas se você passa a analisar, né, é que nem história, você vai derrubar uma árvore, por exemplo, a gente não é de derrubar árvore, mas é melhor você se concentrar em amolar bem o facão ou o machado, para na hora de cortar, você vai gastar menos tempo ali do que você pegar uma ferramenta cega e gastar horas de esforço. Falando, nossa, mas desisto, né? Porque você não pensou, né? Então, o que eu faço com menor esforço e tenho maior resultado? E a gente começou a aplicar isso aqui, porque a gente tem uma pequena áreazinha aqui, e antigamente a gente ia falar, vamos ficar na enxada ali para fofar a terra. Aí a gente pensou, vamos contratar um cara aqui, que é um vizinho nosso, que paga R$ 50 a hora, ele vai passar o tratorito em tudo aqui e vai afofar toda a terra pra gente, depois é só a gente jogar um esterco, alguma coisa, enfiar a semente e vai nascer. Então, tipo, o cara passou a manhã inteira trabalhando pra gente e assim, a gente na enxada gastaria dias e dias e dias. Então, a permacultura trouxe muito essa inteligência de como a gente fazer as coisas da forma mais inteligente possível para a gente gastar o menos do nosso esforço e ter o máximo do resultado. Então, essa foi uma coisa muito importante. E uma aula de vida, né? Era aulas de vida. Pode falar, Tati. Fala, Ju, fala. Não, eu tô preocupada com vocês, com o horário, né? Então, não, a gente já está terminando aqui. Falar e terminar, não tem problema, não sabemos que vocês têm compromisso. O que eu queria dizer é que também as aulas de vocês foram aulas de vida. Tipo assim, mesma coisa, eu quando cresci, minha mãe não me ensinou a cozinhar, não me ensinou a passar, não me ensinou a fazer nada. Eu era tipo aquela menininha que não fazia nada. E quando eu casei, eu senti muita dificuldade, porque eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada dentro de casa. Então eu tive muito mais dificuldade. Então, assim, quando eu vi as aulas do João, eu vi assim, nossa, era tudo o que eu precisava saber e nunca ninguém me contou, né? São todas aquelas coisas que você devia saber, devia ter sido ensinado, né, na escola, com os pais, na cultura, a gente não teve isso. E quando eu ouvi as aulas, eu falei, gente, é aula de vida, né? Eu falava, é uma aula da vida, porque era tudo que a gente precisava saber e a gente não sabia. Então, esse conceito foi muito importante para a gente. Hoje a gente voltou para o campo, a gente quer permanecer, a gente quer ficar para sempre, como a gente falou no vídeo, porque a gente não quer mais a vida da cidade. A gente vai fazer todo o esforço possível para a gente permanecer aqui. E assim, com as ferramentas que a gente teve, com o conhecimento que a gente tem, com certeza a gente precisa de muito mais, mas agora a gente já é capaz de conseguir ter uma vida sustentável no lugar que a gente está. E assim, cada centímetro de terra vai ser um centímetro de comida que a gente vai plantar. Tinha uma mulher que queria me doar grama, uma vizinha aqui. Eu falei, não, grama não dá para comer, eu só quero coisa que dá para comer. Dá para comer? Então eu vou plantar. Agora eu não quero grama. Grama, obrigada.
Então, cada centímetro aqui, eu vou aproveitar. Se eu tenho 1.000 metros quadrados, é 1.000 metros quadrados. Aqui tem 2.500 metros, vai ser esses 2.500 metros. E quando a gente tiver, eu vejo assim, quando a gente for fiel no pouco que a gente tem, né, como diz a Bíblia, sobre muito te darei, como diz Deus. Então, eu tenho certeza que quando a gente for fiel no que a gente tem aqui, Deus vai dar muito mais para a gente, uma terra maior, né, já mais maduro, sabendo, né, tendo passado pelas experiências. Então, aqui é o nosso laboratório. Né? Eu falo que essa chácara aqui é nosso laboratório. Então, tenho, nossa, gratidão por vocês por tudo. Pessoal do meu perfil e do Verdadeira Educação, participe do workshop do João e da Tati. Tem meu link aí na bio, pode clicar ali e se inscrever. Assim, eu super recomendo, porque assim foi mudança assim, total para nossa vida. A gente só tem a agradecer mesmo. E começa a semana que vem o workshop, né, João e Tati? Perdão? Começa a semana que vem o workshop, né? Terça-feira, né? De 6 a 12. Agora a gente libera vocês e eu dou o recado para eles. Eu só queria agradecer muito pela postura de vida de vocês, né? Por serem esse exemplo de escolhas que mudam a vida e acabam conduzindo por um caminho melhor. Na verdade, é o caminho que a gente está visualizando, mas justamente no meio do caminho a gente pode pegar uma bifurcação em função de uma escolha ou de uma informação que entra atravessado e dizer que a gente está aqui, a gente cria um relacionamento, vocês sabem disso, né? Com as pessoas que participam no curso. Então, em dificuldades que vocês tenham, realmente, lá nas mensagens privadas ou aqui, se a gente quiser marcar e colocar os problemas que estão acontecendo para a gente resolver, a gente vai estar sempre disponível para atender vocês, porque a gente quer realmente que vocês permaneçam, que dê tudo certo. A persistência eu sei que vocês já têm, o apoio espiritual eu sei que vocês já têm. Então, no pouco que a gente puder contribuir nisso, a gente está realmente à disposição. Muito obrigado pelo depoimento. Muito obrigada, Tati. Tá tudo isso. Beijo, bom dia para vocês. Tati, essa live você vai gravar, vai ficar no perfil de vocês depois? Vai ficar. Legal, tá bom. Depois a gente também vai compartilhar aqui. Pessoal, muito recado, bom. Quem quiser ficar para entender só um pouquinho melhor onde estão os links, como que faz, vou indicar o teu perfil, tudo, para o pessoal participar do workshop e depois já vou colocar à disposição. E Roger? Tá bom, beijo. Eu queria dizer que o Roger está completamente certo. A O que a Ju gente também. tem que fazer é levar uma inteligência para o campo. É isso. É bem isso. Tá? Um beijão, gente. Tchau. Tchau para vocês. Tchau. Bom dia para vocês. Obrigada. Pessoal que está por aí ainda, né? Como a gente falou, a Ju e o Roger falou, que foi um depoimento muito legal. A gente está com inscrições abertas para o workshop Viver no Campo, que é um workshop gratuito. E ele vai começar no dia 6 de outubro agora. Então, lá no perfil da Verdadeira Educação, no perfil deles, no link que tem lá, tem o link para vocês se inscreverem. Aí no nosso perfil também tem o link para vocês se inscreverem. E a gente vai ter aulas gravadas, vamos ter encontros ao vivo com conteúdo e tiração de dúvidas e vamos disponibilizar PDFs com conteúdo também que vocês baixam. Esses PDFs ficam com vocês usam quando quiserem. E vamos ter uma comunidade para todo mundo que está no workshop Viver no Campo, trocar oportunidades de terreno, ideias para tentar se juntar e fazer coisas se estiver no mesmo lugar. Enfim, essa comunidade oportuniza muitos negócios, muitos relacionamentos e muitas oportunidades para quem realmente está empenhado em viver no campo. Lembrando que viver no campo é empreender, é você tomar conta da sua própria vida, então é para quem está afim de tomar as rédeas da própria vida na mão e conseguir esse estado de qualidade de vida e de vitalidade que a gente pode ter no campo. A pessoa está perguntando, o município que a gente mora é Bagé, no Rio Grande do Sul, a gente está na fronteira com o Uruguai, é 60 quilômetros do Uruguai, bem ao sul, a última cidade do Brasil. Pessoal, a gente... Desculpa. Não, tá. Não, meu amor, só ia dizer o seguinte, que a gente está aqui às 8 da manhã, todos os dias da semana, né? Então vamos dar um tempo no sábado e no domingo, segunda-feira de manhã às 8 da manhã a gente está aqui de novo para conversar, mas temos outros encontros no final de semana que eu vou divulgar aí nos stories, né? E a gente pode continuar compartilhando informação, mandem mensagem do que vocês querem saber também, né? Que a gente vai trazendo o máximo de conteúdo para ajudar nessa mudança para o campo, para ajudar a melhorar a condição que as pessoas estão no campo, porque vocês viram o depoimento deles, se for sem a informação, acaba persistindo lá ou perdendo o dinheiro que já tinha, sai de lá com a condição pior do que estava, ou fica numa subcondição e não é para isso que Deus criou esse planeta, pelo contrário, é para a gente conseguir viver bem em abundância nele.
Se há algum planejamento para a região Nordeste. É o mesmo planejamento por quê? É uma ferramenta. Essa ferramenta você pode usar em qualquer lugar. É como uma faca. Eu posso usar ela para cortar o pão, posso usar ela para descascar uma fruta, posso usar, né? Então, a ferramenta da permacultura, ela envolve várias coisas. Então, a gente tanto trata para clima úmido, para clima seco, enfim, tanto nas construções como na produção, etc. Tem que acompanhar para ver como é, né? Vai ter que conhecer, porque é um tema longo para explicar aqui, mas é uma ferramenta que você pode aplicar em qualquer lugar. Isso, porque trabalha com princípios. Por exemplo, observar o lugar que você está é básico, né? Isso aconteceu ali com a Juliana e com o Roger. Eles não observaram várias coisas no terreno e não viram os problemas que isso ia trazer. Isso não importa se é no Nordeste, no Sudeste, se é na Austrália, se é na Europa, tanto que existe permacultura no mundo inteiro, nos mais diferentes biomas, em desertos na África, em desertos na Índia, em lugares extremamente chuvosos, em lugares de clima temperado, em lugares de clima antártico, no extremo norte existe. Então, a gente tem que entender que quando parte de princípios, pode aplicar os princípios em diferentes situações. Então, não são uma solução para o quente, uma solução... Tem tudo isso porque você tem que entender a sua paisagem, mas quando você parte do princípio, da base, de como ser ecológico, como ser sustentável, como fazer conexões positivas no seu terreno, você vai aplicar isso em qualquer bioma, em qualquer clima. Dando, claro, as respostas correspondentes, as que são adequadas para o seu clima. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse em se inscrever no workshop, as inscrições estão abertas de 6 a 12 de outubro. É online, é gratuito, tem aula gravada, tem aula ao vivo, tem PDF. Quem tiver interesse também, entra no nosso canal do Telegram. Já tem lá PDFs para baixar, que a gente está colocando desde março. É só ir lá e baixar. E durante a semana do workshop, a gente vai estar junto nessa comunidade. Tá bem? Então, bom dia a todos e até breve. Até breve, gente. Segunda bom dia. Tem mais. Segunda estamos aqui. Domingo tem coisa para nós. Sábado tem alguma coisa para nós, mas o nosso chimarrão com a Tati e com o João, que é esse encontro matinal, é na segunda-feira agora o próximo encontro. Beijo grande. Beijão.